Bora lá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Luiz Felipe Pinheiro, eu sou professor de processo penal e direito constitucional do UniRN e tenho aqui esse canal do Direito à Cafeína, além do perfil no Instagram, o LF Pinheiro Neto, e mais alguns projetos, o manual do pacote anticrime que nós lançamos e agora está para ser relançado um pouco mais à frente com a editora, a newsletter que a gente tem, também você pode ir lá no meu Instagram e acessar a bio para se inscrever. E essas aulas que eu começo hoje são aulas que são elaboradas para os meus alunos do UniRN, né, mas que eu vou também, estou liberando aqui no YouTube. O que acontece, né, dado ao ao novo coronavírus, né, o Covid-19, nós estamos tendo a suspensão do ensino presencial em muitos lugares pela questão da quarentena. E aí o UniRN decretou, né, ele estabeleceu a suspensão das aulas presenciais, mas aí a gente vai utilizar de todas as ferramentas virtuais para que a matéria ela não seja paralisada, né, e tudo mais, ou seja, para que não haja um prejuízo. E aí eu vou gravar as aulas em processo penal, começar aqui por inquérito policial, trabalhar também depois em ação penal e tudo mais. Para os alunos do UniRN, isso vai ser disponibilizado no sistema da instituição, no AVA, além também de outros materiais, esses slides que vão estar aqui da mesma maneira, né, questionários, eu vou tirar lá dúvidas, ter chats, etc. Mas também estou colocando aqui no YouTube, né, porque esse é um momento muito sério, muito grave. Obviamente não é um momento para histeria, mas é um momento a se levar a sério. É diferente de muita gente que nega a ciência, diz que não há nenhuma seriedade nisso, e é um momento de união. A própria quarentena, essa redução de tráfego, né, perdão, das pessoas é uma questão de união. Porque se eu pegar o Covid-19, eu sou uma pessoa jovem, não estou no grupo de risco, então para mim não há maiores problemas. Mas pode ser que eu entre nos 20% que vão precisar ser internados, e aí eu acabo sobrecarregando a rede hospitalar, e a rede hospitalar no Brasil, convenhamos, né, não é lá essas coisas, e eu ainda posso ser vetor de contaminação para pessoas que aí sim estão na zona de risco, sejam amigos, sejam colegas, sejam alunos, sejam desconhecidos. Eu tenho que pensar nos desconhecidos, eu tenho que pensar em todas as pessoas. Esse é um exercício, né, de empatia. E são pessoas que são idosas, diabéticas, cardiopatas, pacientes oncológicos, pessoas que têm doença autoimune, e todas elas que podem sofrer um risco porque eu não fui responsável. Então, eu já estava em auto-quarentena em várias coisas, né? Eu e minha esposa, então a gente já estava deixando de ir para o cinema, teatro, praça de alimentação, restaurante, shows. E aí tem a questão agora da quarentena também para o teletrabalho. E eu sugiro a vocês também, né? A quarentena é um ato de responsabilidade. Inclusive, havendo decreto público, você sair disso é delito, tá certo? É crime, embora com uma pena pequena, mas é crime. E essa questão, né, de responsabilidade, isso não são férias. Então, fiquem em casa, descansem, né? A gente tem ótimas opções de streaming, desde os pagos aos não pagos. Pessoal, Amazon Prime são R$ 10, né? Aproveitem para estudar. Tem também, o que eu estou fazendo aqui é uma maneira de ajudar de maneira gratuita, né, voluntária e tudo mais, para vocês estudarem. E leiam, confraternizem com os amigos por Skype, né, por videochamada, por aí vai. Tá certo? Então, eu acho que é o momento da gente se ajudar nisso. Não só na quarentena, mas cada um ajudando no que sabe fazer, no que pode, de certa maneira, colaborar. Tá certo? Então bora lá, pessoal. Nós vamos trabalhar nesses vídeos, agora os próximos vídeos, com inquérito policial e as demais investigações criminais, né? Trabalhar aí com a investigação do Ministério Público, a investigação defensiva, que recentemente regulada pela OAB, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? E alguns outros temas.
E esses vídeos, eles vão ser separados por tópicos. Então nós vamos ter alguns vídeos de inquérito policial, começando por esse que vamos trabalhar a conceituação, a instrumentalidade, as principais características do inquérito. Vamos ter um segundo falando da titularidade de condução do inquérito, as demais investigações propriamente ditas, né? Um terceiro falando das ações do inquérito policial, então ali quais são as diligências, né? Artigo 6º, linka com o novo artigo 158A da cadeia de provas, prazos, a ideia do relatório, também, né, artigo 5º, instauração do inquérito, alguns temas novos, então, por exemplo, a nova sistemática de arquivamento do inquérito, a figura do juiz garantias, então a gente vai ter uma aula específica, por mais que ele esteja suspenso por decisão do STF, né, uma liminar deferida pelo Luiz Fux, é interessante que a gente estude. Vamos também ter o acordo de não persecução penal em aula específica, então a gente vai ter aqui uma divisão em tópicos, né? E essas aulas no YouTube, que você pode inclusive baixar, principalmente quem tiver o YouTube Premium, né? Pode baixar, há sites que podem converter em áudio e tudo mais. Então, essas aulas vão ser divididas em temáticas, até para ficar mais fácil. Eu quero só estudar a temática X, eu quero dar uma reforçada nela, e aí isso vai ficar disponível, você escolhe aquela aula específica, até para não ficar um vídeo de 2, 3 horas, né, que seria muito modorrento, que seria realmente uma chatice. Então, dividindo aí aos poucos, tá certo? Portanto, hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar com o inquérito, nessa parte mais inicial, essa parte mais de definição. Então a gente começa aqui a trabalhar com inquérito, falando na verdade de um tema anterior, falando da chamada persecução penal. Se você trabalha numa ideia garantista de processo penal, um processo penal acusatório ou constitucional, principalmente se você trabalha com a ideia do garantismo integral do Luiz de Ferraioli, né, e alguns outros autores, né, diversos outros autores, você tem a ideia de que para que eu possa ter a aplicação de uma pena, é necessário que eu tenha o processo em si, né? Vou ter lá o brocardo de nulla pena sine iudice, nulla pena sine iudicio. É claro, a pena ela depende de prévia previsão legal, né? A ideia da anterioridade, da legalidade, mas também no âmbito do processo, esse processo mais garantista, a necessidade de um processo, de um julgamento. Quando você comete o crime, existe o direito, né, o ius puniendi, a pretensão punitiva, que surge para o Estado, principalmente a gente fala de o Estado Poder Executivo, Estado Administração Pública. Só que esse ius puniendi, por mais que nasça naquele momento do cometimento do delito, ele não pode ser aplicado de maneira automática. Daí a necessidade de se buscar a autorização junto ao Poder Judiciário. E mais para frente, caso haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, eu vou poder executar a sanção, ou seja, eu vou poder ali colocar o ius puniendi em prática. E aí eu fiz até ressalva, né, sentença penal transitada em julgado, porque não se admite a execução provisória de pena. É algo, inclusive, que o STF decidiu o ano passado nas ADIs, salvo engano, 43, 44 e 54 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Isso daí está muito ligado ao princípio da presunção de não culpabilidade. Então, eu não posso puni-lo até essa sentença condenatória transitada em julgado. Daí a gente tem a ideia justamente da persecução penal. Veja, persecução é diferente de processo penal. O processo penal é a relação jurídica que eu vou ter estabelecida entre 3 indivíduos, né, a ideia do trio processual, o juiz como um terceiro imparcial, independente, alheio aos interesses, e as duas partes que têm interesses em conflitos para serem resolvidas ao longo do processo. Eu vou ter ali o órgão acusador, normalmente o Ministério Público, né, nas ações penais de iniciativa pública, que vai representar o Estado na vontade de aplicar o ius puniendi. Tá certo?
e do outro lado nós vamos ter aquele que é acusado, que vai querer manter o status libertatis, que vai querer manter a sua própria liberdade. Então o processo, ele não se trata de acusação. O processo, ele se trata da resolução deste conflito. E aí por isso que eu falei que é interessante você ter um juiz que seja alheio a esse conflito, né? Isso faz parte da questão da garantia, do juiz imparcial, do juiz natural, inclusive quando a gente acaba estudando teoria dos jogos aplicada a processo penal. Só que dentro do processo eu tenho a persecução penal, que é justamente o Estado buscando a permissão para que ele possa aplicar a pena, para que ele possa fazer valer esse ius puniendi, né, que é justamente passar por todo o processo e ao final obter a sentença condenatória transitada em julgado. E aí essa persecução penal, o caminho para a pena, é definida assim pelo Mongenot Bonfim. Persecutio criminis é o caminho percorrido pelo Estado, a administração. Lembrem, né, eu falei do Poder Executivo, porque é ele que investiga e mais à frente é ele que aplicará a pena. Né? Por exemplo, uma pena privativa de liberdade, ela é executada em estabelecimento prisional adequado, de acordo com o regime de cumprimento de pena. E quem executa, quem administra esses estabelecimentos é o Poder Executivo, né? O Poder Judiciário, e aí a gente acaba vendo isso em execução penal, ele vai fazer ali uma tarefa de fiscalização dessa execução, mas a execução cabe ao Poder Executivo, o Poder Administração, né? O Estado da Administração Pública. Então, voltando aqui ao Mongenot Bonfim, persecutio criminis é o caminho percorrido pelo Estado, a administração, para que seja aplicada uma pena ou medida de segurança àquele que cometeu uma infração penal, consubstanciando-se em 3 fases: investigação preliminar, ação penal e execução penal. Eu trouxe até aqui a definição do Mongenot, porque eu quero trabalhar com uma certa, né, divergência doutrinária, porque o Mongenot ele fala de 3 fases da persecução penal, que seria a investigação, uma fase pré-processual, a ação penal e a execução. Alguns doutrinadores só trabalham com uma persecução penal bifásica, porque a persecução seria chegar à autorização para aplicação da pena. Então trabalham apenas com a investigação preliminar e com a ação penal propriamente dita, ou seja, deixaria-se aí a execução como algo já posterior à persecução, porque eu já tive a autorização. Então a gente acaba tendo essa divergência, né, mas é a única divergência. O resto, aí o Mongenot está perfeito, é uma ótima definição, bem simples, bem objetiva e bem, ao meu ver, completa, de que é esse caminho para aplicar uma sanção. É interessante, ele não fala apenas da pena, né, tanto privativa quanto restritiva ou pena de multa. Ele fala também da medida de segurança que é aplicada ao inimputável ou semi-imputável, que não deixa de ser uma sanção penal, que tem que ser autorizada em sentença, né, uma condenatória, uma sentença absolutória imprópria. Então, nós vamos ter aqui esse caminho que vai ser percorrido. Voltando aí para a ideia geral da doutrina, eu vou ter a persecução penal em 2 momentos, né? O momento de investigação preliminar, pré-processual, e aí ele tem mais ali um princípio inquisitivo, né? Ele tem mais características inquisitivas. E o segundo momento, o momento processual da ação penal, que seguiria mais um princípio acusatório, com ampla defesa e tudo mais. O que levou, inclusive, a vários doutrinadores durante anos, né, defenderem que o nosso processo penal, baseado nessa redação do Código de Processo e na sistemática, né, estabelecida desde 41, seria um sistema processual misto, justamente por unir essas 2 fases distintas que vão ter esses princípios distintos, um inquisitivo, o outro acusatório. Só que, como eu já falei para os alunos do UNE, e vou reforçar aqui, hoje acaba vigorando a ideia de que o nosso sistema é um sistema acusatório e não misto.
Essa defesa que o nosso sistema seria acusatório vem da própria leitura da Constituição, que aplica várias garantias típicas, né, de um sistema acusatório. O juiz natural, a publicidade dos atos processuais, o direito ao silêncio, ampla defesa e contraditório. E aí tanto a fase processual teria esses princípios, essas garantias constitucionais e processuais, quanto essa fase pré-processual. É claro que nem todos estão presentes. Por exemplo, o inquérito não vai ter ampla defesa ou contraditório, pelo menos para a maioria da doutrina. Mas eu terei outros. O direito ao silêncio estará presente, a publicidade, embora com várias restrições, estará presente, né? Então a gente vai ter essa ideia de um sistema acusatório, algo que foi reconhecido pelo STF em diversas decisões e que também está bem fixado agora pelo artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que foi adicionado pela Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime. Realmente, esse artigo, esse dispositivo está suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux, mas, de qualquer maneira, o recado está ali dado, né, a ideia de que nós temos um sistema acusatório. Então, por mais que eu tenha uma fase pré-processual, esse procedimento do inquérito, com uma maior característica inquisitiva, um maior apego a esse princípio inquisitivo, ainda há uma grande parcela de sistema acusatório lá dentro, portanto, o nosso sistema não é mais visto como um sistema, né, meramente misto. Então eu tenho, como falei, essa persecução penal que passa por esse momento pré-processual, esse momento de investigação, que vai, na verdade, preparar a ação penal, né, vai fazer com que eu possa legitimamente iniciá-la. E aí a gente vem para a definição do inquérito policial. Nós vamos aqui para o artigo 4º do Código de Processo Penal. O artigo 4º ele vai me dizer o seguinte, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições. Então ali a ideia da polícia judiciária, a polícia civil, a polícia federal, né, vai ali exercer o seu poder dentro das suas circunscrições, que vão ser estabelecidas estadualmente, federalmente, e essa polícia judiciária terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria, que é justamente então aí a previsão, não é, da investigação criminal. Os primeiros artigos do Código de Processo trabalham com aquilo que a gente vai ali chamar, né, o artigo 1º ao 3º, da aplicação da Lei Processual Penal no espaço, artigo 1º, a aplicação da Lei Processual Penal no tempo, né, o artigo 2º, e a questão da interpretação e da integração da norma, analogia, no artigo 3º. Agora, do 4º para frente, é que a gente vai trabalhar realmente com o inquérito policial. E a gente já começa trabalhando com ele, reconhecendo que ele é um procedimento administrativo preparatório. Então vejam, o inquérito ele é um procedimento administrativo, ele não é um processo judicial, ou seja, não há uma relação processual plena quanto à defesa e contraditório. O inquérito não é presidido por um juiz, ele é presidido pela autoridade policial que comanda justamente a chamada polícia judiciária. Tá certo? Então é comandado aí pelo delegado da Polícia Civil, pelo delegado da Polícia Federal. São eles que investigam junto com suas equipes de escrivões e de agentes. Agora veio a dúvida se é escrivãos ou escrivões, né? Que é cidadãos, mas fica aí a dúvida agora. Então o juiz ele não investiga, tá certo? E aí tomem cuidado, que eu já vi muita gente agora com a nova figura do juiz de garantias falando, o juiz de garantias é o juiz que investiga. Não, pessoal, ele é o juiz que está garantindo os direitos do investigado durante justamente essa investigação preliminar, né, que vai ali verificar se pedidos de invasão de domicílio, de sigilo e de retirada de liberdade são pedidos legítimos, lícitos, etc. Então, quem investiga nesse procedimento administrativo
é a autoridade policial. E é um procedimento administrativo, vejamos, sem ampla defesa e contraditório. Inclusive, é o único, né? Porque se você tem um procedimento administrativo para aplicar uma sanção no servidor público, até o procedimento administrativo de apuração de faltas graves, né, de faltas disciplinares na execução penal, todos esses têm ampla defesa e contraditório, a exigência disso, inclusive com defesa técnica, etc. Aqui não, eu tenho um procedimento que não visa a existência de ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque ele é um procedimento meramente preparatório, ele não vai aplicar nenhum tipo de sanção, tá certo? Tanto que ele não termina com uma decisão, ele termina meramente com um relatório final, conforme o artigo 10º do Código de Processo Penal. E preparatório para quê? A finalidade do inquérito policial é justamente a coleta de elementos de informação a respeito da autoria e materialidade do delito para a propositura da ação penal por quem for o titular dessa ação penal. Veja, o artigo 395 do Código de Processo Penal estabelece como vai ser dada rejeição da denúncia ou da queixa-crime. E aí, uma das hipóteses de rejeição, inciso 3º do artigo 395, é justamente a ausência da justa causa, a ausência de prova, e aí prova acaba sendo até uma terminologia errônea, né, porque eu não estou produzindo prova, eu estou produzindo elemento de informação, mas está lá, né, a ideia de justa causa sendo prova de materialidade e indícios de autoria. E isso vai ser produzido justamente aqui no inquérito policial. É claro que não apenas no inquérito, tem outras formas de investigação. A gente até vai ver daqui a pouco, o inquérito pode ser dispensado, mas, via de regra, eu vou ter isso coletado no inquérito policial para que o titular da ação penal, o Ministério Público, em ações de iniciativa pública, o querelante, né, a vítima, o seu representante legal nas ações penais de iniciativa privada, para que eles possam oferecer essa denúncia ou essa queixa, para que eles possam ter a justa causa e isso não leve a uma rejeição dessa peça. E prestem atenção que o que eu estou aqui exigindo é a produção de elemento de informação e não de prova, tá certo? Por quê? Porque para a prova é necessário que eu tenha ampla defesa e contraditório. E aqui eu não tenho, tá certo? Tomem cuidado, já falei disso. Então, eu vou produzir apenas elementos de informação. O artigo 155 até fala isso. É claro que durante a investigação criminal pode ser que eu precise de uma produção antecipada de provas. Isso até numa aula futura, tratando de provas, eu não sei se, dependendo do corona, a gente ainda vai precisar que quando eu chegar no ponto de provas ainda as aulas ainda sejam online, e até depois eu posso gravar específico para YouTube, mesmo com aula presencial. Quando a gente chegar em provas, a gente vai ver a antecipação da produção de provas. Isso até está aqui no artigo 155, né, que é a questão da produção de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, por exemplo, uma testemunha, né, que eu tenho ali o risco de que ela desapareça, o risco de morte, e por aí vai. É uma prova não repetível, muitas perícias não são repetíveis, então aí tudo bem, eu vou precisar adiantar a produção de uma prova e aí durante o inquérito eu teria um momento de produção de prova com os cuidados de ampla defesa e contraditório. Se não for essa situação, eu estou produzindo elementos de informação. E aí o artigo 155 ele é importante porque o juiz e aí a gente tem que fazer uma leitura aqui, né? Bora fazer a leitura literal para depois tentar fazer uma interpretação mais profunda. Aqui diz, né? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Lembrando, é o sistema, né, que eu já tratei em algumas aulas, esse sistema da livre apreciação de provas é o sistema de análise de prova que nós temos aqui no processo penal brasileiro. A gente não usa nem via de regra da íntima convicção, que é você decidir em sigilo, a gente usa de maneira muito restrita, é o caso do conselho de sentença no tribunal do júri, e nem a gente usa via de regra a taxatividade, que é a lei estabelecer um peso para as provas, apesar de que existem exceções previstas. A gente usa essa livre apreciação, o juiz tem uma liberdade para dar o peso das provas, né, para dar a veracidade, etc. Só que
não é apenas livre apreciação. A gente tem uma livre apreciação motivada. Né? Isso aí de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, o juiz ele tem que, obviamente, motivar, até para que a gente possa controlar a imparcialidade, a gente possa ver se ele não utilizou provas obtidas por meio ilícito, que são proibidas constitucionalmente, e por aí vai. Então ele vai, né, ter a livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Veja, a prova é produzida. E aí, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas, como eu já falei, as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, eu posso utilizar um elemento de informação, obviamente, para o oferecimento e depois o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Eu também vou utilizar elementos de informação para basear algumas decisões, por exemplo, decisão de medidas cautelares, tanto as de prisão quanto as diversas de prisão. Mas para a decisão final, para a sentença, eu não posso me basear apenas nos elementos de informação, porque colhidos, né, de uma maneira aí muito frágil, sem ampla defesa. Eu vou ter que me basear em provas, embora não haja impedimento de reforçar essas provas com os elementos de informação. A gente tem aqui, né, uma decisão do STJ que diz o seguinte: alicerçada a condenação em provas produzidas na instrução processual, que é a exigência, né, legal, que também corroboram aquelas colhidas na fase policial. Aqui não é exatamente prova, é elemento de informação. Não há que se falar em violação nos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal. Então é o seguinte, eu posso ter a utilização de elemento de informação, mas desde que ele seja corroborado pelas provas, ele só seja ali utilizado, na verdade, para um reforço. Então, eu vou produzir elementos de informação que vão ser extremamente necessários para criar a justa causa para o recebimento da denúncia da queixa-crime. Eu posso reforçar eventualmente uma sentença, embora eu não possa substituir as provas. Lembrando, eu tenho aqui um procedimento administrativo, informativo ou investigativo. E aí, com base nisso, a gente começa a falar das características de um inquérito policial. Porque a melhor maneira de você definir o instituto jurídico é estabelecer as suas características. Isso já era dito, inclusive, pelo Ponce de Miranda. Então, a primeira característica aqui é a gente entender que eu tenho um procedimento, como eu disse, informativo, de produção dos elementos de informação, e também oficioso ou oficial. Portanto, eu tenho o princípio da oficialidade, tá certo? O que quer dizer isso? Eu tenho um procedimento que será conduzido por servidores públicos investidos para tanto, que não depende da vontade deles. Então a gente vai ter a ideia de uma obrigatoriedade, inclusive a gente vai chegar um pouco mais à frente nisso, né? Obrigatoriedade de instauração do inquérito policial, de sua condução, tanto é que o inquérito não pode ser arquivado pelo delegado, pela autoridade policial, e isso obviamente me traz ali algumas vantagens. Então, além de certos ônus, certos deveres que vêm da oficialidade, falei, obrigatoriedade, indisponibilidade, né, eu vou ter certos direitos, o direito ao poder de polícia, aplicação de cautelares, né, de medidas probatórias um pouco mais sérias. E isso, obviamente, a gente não fala apenas do inquérito policial. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, também é um procedimento oficial. A investigação do Ministério Público, o inquérito policial militar, o próprio inquérito militar, são, obviamente, investigações, né, com essa oficialidade. O que, claro, não cai, né, nessa ideia é a investigação particular. Lembrando que a gente agora tem, de maneira bem clara pela OAB, né, determinado em resolução, a investigação defensiva, que não vai ter oficialidade. E além disso, eu tenho uma instrumentalidade, um princípio de instrumentalidade nesse procedimento administrativo. Como eu falei, é aqui a ideia da produção de elementos informativos. Então, a partir disso, a gente tem que tomar cuidado que não cabe ao delegado, no seu relatório final,
fazer juízos de valor. Esses juízos de valor vão ser feitos até de uma maneira bem reduzida pelo Ministério Público ou pelo querelante, na hora que ele oferece a sua peça inicial, e vai ser feito assim de uma maneira mais conclusiva pelo juiz, porque vai ter que valorar todos os fatos, para condenação ou absolvição, para correta e proporcional aplicação da pena e tudo mais. Então, o juízo de valor não cabe ao delegado, ele cabe ali um relatório objetivo do que foi colhido de elementos de informação, tá certo? É muito importante isso. Respeita-se cada uma das funções. Não é investigar, não é uma função menor. Ela é uma função tão importante quanto as demais, mas ela deve se ater aos seus limites. Enquanto, por exemplo, o juiz não pode investigar, o juiz não tem um poder probatório tão amplo quanto o delegado teria, quanto o promotor teria. Então, cada um aí no seu quadrado, respeitando-se aí os limites de cada instituição e a qualidade do trabalho de cada um deles, tá certo? E então eu tenho essa ideia de você ter um procedimento, uma peça oficial que tem uma instrumentalidade, e essa instrumentalidade é de coleta de informações. O que nos leva, inclusive, à próxima característica, de que é um procedimento sistemático e escrito, justamente para que eu possa ter a reunião desses elementos de informação de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, com uma retrospectividade histórica, para que eu possa acompanhar como foi produzido, acompanhar o raciocínio lógico do delegado, verificar de repente se houve uma prova ilícita que contaminou as decorrentes e por aí vai. Isso eu posso ver aqui no próprio artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrita ou datilografadas, redação bem nova, e neste caso rubricadas pela autoridade. Então você vai ter um procedimento hoje escrito. Lembrando, ter datilografado, pessoal, faça uma interpretação histórico-evolutiva, A gente vai ter ali digitalizado, a gente pode ter um inquérito policial, inclusive, que nem físico mais é, E ali, então, além de escrito, numa forma escrita, seja física, seja digital, vai ter essa sequência lógica justamente para entender a ordem cronológica do que aconteceu. E aí, veja, pode ser que eu tenha incidentes que foram instaurados em apartado do inquérito policial. Um incidente em sigilo para uma prisão preventiva, para uma busca e apreensão, para uma interceptação telefônica, a gente até vai daqui a pouco entrar nessa questão do sigilo. Depois que esses procedimentos são realizados, o sigilo já não é mais necessário, eu trago para o inquérito. Tudo tem que estar num auto só, tudo tem que estar bonitinho, sendo aí colocado por extenso, tá certo? E aí, o que acontece? Tudo bem, o artigo 9º fala de escrito datilografado, mas a gente observa na doutrina e até na jurisprudência uma aplicação analógica do artigo 405, parágrafo 1º, que fala da instrução na ação penal, e a gente traria para cá. Eu vou ler o artigo que ele diz o seguinte, do ocorrido em audiência, que fala-se da audiência de instrução e julgamento, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Então, ouvi testemunhas A, B e C, apesar que não se coloca mais a íntegra lá desses depoimentos, eles não são mais colhidos a termo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, houve contradita de testemunha, alegação de suspeição, papapá. Você coloca lá as coisas mais importantes. Aí vem o parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, então isso serve aí para o inquérito policial, ofendido e testemunhas, será aplicado por meios ou recursos, será feito, pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenótipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Então, pessoal, vou gravar o indiciado, vou gravar as testemunhas quando são ouvidas em sede policial, além do que eu já faria na instrução e julgamento,
tá certo? Porque isso causa uma maior fidedignidade, meu Deus do céu. Isso é mais fiel do que você apenas reduzir ali por escrito, que podia ser que você comesse uma parte da informação, haveria ali por parte do escrivão talvez uma má interpretação, e gravando você escuta tudo, inclusive você vê linguagem corporal, então fica melhor para ser analisado, tá certo? Inclusive até depois pelo Ministério Público ou pelo querelante, quando forem oferecer a peça inicial, e pelo próprio juiz, tá? Pelo próprio juiz a gente vai ver em aula, inclusive de juiz de garantias, que com juiz de instrução separado do juiz de garantias nem tanto, porque o ideal agora é que o juiz de instrução não tenha mais acesso aos autos do inquérito. Mas isso fica para a aula do juiz de garantias. Continuando aqui, o nosso próxima característica é de que eu tenho um procedimento que é inquisitivo. Lembrando que, por mais que se siga um procedimento aqui com princípio inquisitivo ou inquisitorial, isso não é absoluto, já tem muitas características de um sistema acusatório. Não tem uma ampla defesa e o contraditório, mas tem o direito ao silêncio, publicidade e tudo mais. E discricionário. Só que lembrando, discricionário não é arbitrário. Não é que o delegado ele tem um poder absoluto. A ideia de ser discricionário, eu posso observar aqui no próprio artigo 14 do Código de Processo Penal, que vai me dizer o seguinte: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, essa autoridade policial. Então o que acontece? A autoridade, de ofício, ex ofício, ali até pelo princípio da oficialidade, vai lá praticando os atos de investigação. Esses atos, pessoal, vão ser praticados numa ordem lógica, mas uma ordem lógica caso a caso, porque cada caso você vai puxando o fio da meada, de uma maneira distinta, você vai ali remontando aquilo ali de acordo com cada informação nova. E aí, claro, quem vai estabelecendo essa ordem, inclusive do que é importante, etc., é a autoridade policial. E aí, quando uma parte pede a prática de um ato processual, a autoridade policial vai analisar se isso seria necessário, se isso seria correto, ou seja, isso fica a carga de uma discricionariedade dele. E a gente não vai poder considerar que há um cerceamento de defesa, até porque não existe nesse momento ampla defesa e contraditório. Seria um pouco diferente do que aconteceria eventualmente lá numa ação penal. Além disso, pessoal, a gente não exige o mesmo grau de imparcialidade que o juiz vai ter na ação penal. Por exemplo, quando a gente fala da ação penal, da imparcialidade do juiz, observando inclusive que existe hoje uma grande preocupação com imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva, o juiz ele vai ter uma série de ferramentas legais de controle, principalmente da imparcialidade subjetiva. Para a imparcialidade objetiva, a gente teve mudanças bem interessantes agora com o pacote anticrime. Para a subjetiva, isso já era clássico, Você tinha ali as garantias da magistratura, no artigo 95, suspeição e impedimento, artigo 95 da Constituição, garantias, suspeição e impedimento, artigo 252 e seguintes do Código de Processo Penal. Então você tinha já essas garantias para termos um juiz imparcial. Mas veja o que diz o artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Então, a suspeição e impedimento que se aplicam ao juiz e até mesmo a todos os serventuários, ou seja, até o estagiário da vara, ele deve observar as causas de impedimento e suspeição. Ao delegado, só se aplicam as causas de impedimento, que podem inclusive ser alegadas pelo investigado e eventuais interessados, e as causas de suspeição, mas que só podem ser reconhecidas de ofício. Ou seja, eu não posso alegar para que seja reconhecido uma causa de suspeição do delegado. Diferente do juiz, eu poderia alegar a causa de suspeição e ele avaliaria. Então a gente tem que ver isso. Impedimento, até pela leitura aqui do artigo 107, impedimento eu posso alegar, ele pode reconhecer de ofício, suspeição não,
causas de suspeição, eu só posso ter a espera de que o delegado reconheça aquilo de ofício, tá certo? Causas de impedimento. Bora pensar numa que é bem clássica, né? Você ser parente do juiz, parente do promotor, do defensor e por aí vai. Causas de suspeição, que são muito clássicas, amizade íntima, inimizade capital. Essas de suspeição, novamente, só ser reconhecidas de ofício, caso haja um motivo legal. E ainda dentro aqui da ideia de ser um procedimento inquisitivo e discricionário, aqui uma decisão interessante do STJ, né? Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial, caracterizado por sua natureza administrativa, informativa e não obrigatória. Esse não obrigatório eu vou chegar já, né? Porque o que quer dizer esse não obrigatório? Não irradia em regra efeitos na ação penal. O que quer dizer isso? Via de regra, as irregularidades na ação penal, e aí isso tem a ver com ser discricionário, eu faço ali de uma maneira bem livre, as irregularidades que forem surgindo lá, via de regra, acabam não alcançando a ação penal. Até porque eu vou ter uma nova produção de provas, são essas provas que importam, e isso acaba sendo reforçado pela ideia do juiz de garantias, porque o juiz de instrução não vai nem ter contato mais com o inquérito policial via de regra. Só que é o seguinte, aqui o STJ está dizendo que, em regra, não se irradiam essas irregularidades para a ação penal. É claro que eu posso ter irregularidades mais sérias que vão causar um problema aí decorrente. Por exemplo, provas obtidas por meio ilícito. Então, se um elemento de informação é obtido por meio ilícito, ele vai ser nulo, isso é uma causa inclusive de nulidade absoluta, e pela teoria dos frutos da árvore envenenada, que nós temos no artigo 157, parágrafo 1º, no Código de Processo Penal, isso vai atingir as provas subsequentes, né? Então, obviamente, eu tive, sei lá, uma busca e apreensão ilícita no inquérito policial, uma interceptação ilícita, um depoimento interrogatório do réu, por exemplo, que diz respeito ao direito ao silêncio, isso vai irradiar realmente na ação penal. Então, veja, tem irregularidade que irradia. A regra é que não, embora tenha essas exceções de situações muito mais graves, nulidades absolutas, via de regra. Além disso, pessoal, quanto a esse procedimento ser inquisitivo, o princípio, né, da inquisitividade, alguns doutrinadores defendem já, é o exemplo do Guilherme Madeira Dezen, né, inclusive que é um doutrinador que eu indico bastante, que aluno meu sabe que tem uns doutrinadores que eu tenho aí de cabeceira, né, o Auri Lopes Júnior, o Alexandre de Moraes da Rosa, o Mongenor Bonfim, o Nestor Távora e o Guilherme Madeira, né? Inclusive doutrinadores com linhas diferentes, com maneiras de escrever diferentes, porque uma pluralidade ela é bacana. E aí o Guilherme Madeira diz que eu tenho 3 aqui casos justamente de atenuação desse princípio. Seria a questão do direito ao acesso aos autos, que eu tenho tanto no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, quanto a súmula vinculante número 14 do STF, a necessidade de contraditório prévio como regra nas medidas cautelares pessoais e as mudanças que nós tivemos no Estatuto da OAB, né, principalmente aí no artigo 7º, inciso 14, que eu já falei, e inciso 21. O direito ao acesso aos autos e essa questão das mudanças do Estatuto a gente vai ver na característica seguinte, que é a questão do sigilo e da publicidade. Eu queria só fazer aqui um detalhamento, né, da necessidade de contraditório nas medidas cautelares pessoais. Veja, não é novamente um contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Tem doutrinador que diz que tem, mas é uma posição muito minoritária. Como eu falei, a regra é não ter contraditório e ampla defesa. Mas as medidas cautelares pessoais têm a possibilidade de contraditório. Vocês vão aqui para o artigo 282, né, o parágrafo 3º, inclusive com a nova redação do pacote anticrime, da Lei 13.964, e essa redação aqui completamente vigente, completamente válida, não teve nenhuma suspensão. Então, o artigo 282, parágrafo 3º, e ele se aplica a prisões preventiva, temporária,
flagrante, né, cautelares de maneira geral, se aplica para as medidas cautelares diversas da prisão, como retenção de documento, fiança, por aí vai. E aí diz aqui o parágrafo 3º: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Então, o que é que vai acontecer aqui, né, de acordo com 282, parágrafo 3º do CPP? Se houver urgência, não dá para ter contraditório e ampla defesa, ou então risco de ineficácia. Então, eu tenho que decretar a prisão preventiva para ontem. Ou então, se eu avisar fulano que eu vou decretar a prisão preventiva, ele vai fugir. Nesse caso, não vai ter contraditório e ampla defesa, mas eu tenho que fundamentar muito bem porque eu tomei essa medida tão drástica, tão excepcional. E, além disso, eu tenho que mostrar de maneira concreta quais são os elementos que me levaram a isso. Caso não haja essa urgência nem esse risco de ineficácia, eu tenho esse prazo de 5 dias para o exercício de um contraditório. Seu juiz, não dá para aplicar medida cautelar pessoal por isso, isso e aquilo. Então a gente vai ter, veja, não é contraditório para o inquérito inteiro, mas é para a aplicação dessas medidas cautelares. Inclusive aí é que entra o juiz de garantias, né, que ele vai verificar se a medida pode ser aplicada, né, nessa reserva de jurisdicionalidade. E aí entra o próximo tópico que eu falei, que é justamente em relação ao sigilo, tá certo? Então, aí eu preciso resgatar com vocês o princípio da publicidade no processo penal. Mas esse princípio, e aí eu falo de publicidade externa e interna, não é absoluto, né? Obviamente ele admite exceções. Quando eu falo de publicidade externa, é publicidade para aqueles alheios, os terceiros alheios ao processo, para que a sociedade possa acompanhar e garantir a lisura do processo penal, garantir a imparcialidade do juiz, né, o controle social dos atos da administração, principalmente dos atos aqui no caso do Poder Judiciário. E a publicidade interna, que é a notificação dos atos processuais para as partes. Então, a intimação das decisões, das provas trazidas aos autos e tudo mais. E aí, o que acontece? Na ação penal, a publicidade, nessa fase já de processo propriamente dita, ela é muito mais forte. O sigilo é quase impossível, o sigilo interno. O externo, sim, eu posso ter com maior frequência, né, para garantir a intimidade da vítima, para evitar perturbação de ordem pública ou um ato que possa atrapalhar a condução do processo, mas a interna é muito, muito, muito difícil. Já no inquérito policial, muitas vezes a surpresa, o sigilo são indispensáveis. Sem isso eu não teria a eficácia das investigações. E aí, muitas vezes eu vou precisar disso. Está no artigo 20, né, do Código de Processo Penal. A autoridade assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. A interceptação telefônica. Se eu avisar para o cara que eu vou interceptar o telefone dele, ele vai passar 15 dias só ligando para a avó, dizendo: vovó, bom dia, coloca aí no grupo uma mensagem de bom dia, coloca aí seus gifs. Ele vai ficar ali passando mensagem de receita de bolo. Se eu determinar que vai haver uma busca e apreensão, isso ficasse público, no dia seguinte, quando eu chegasse de madrugada na casa do investigado, eu só ia encontrar papel picado, né, eu ia encontrar mais serpentina do que carnaval. Então, eu vou precisar do sigilo. Só que é o seguinte, isso tem que ser cotejado com a questão da publicidade. E aí você tem uma série de dispositivos, o próprio artigo 5º, inciso 63, que fala da publicidade, né, do acesso aos autos, o artigo 7º da OAB, no seu inciso 14, e a súmula vinculante, número 14 do STF, que vão ali trazer uma diluição desse sigilo. A gente observa pela própria súmula número 14 aqui, que diz o seguinte:
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito à defesa, o direito à defesa. Então, o que acontece? Vai lá a autoridade policial, o delegado de polícia civil, de polícia federal, isso se aplica para investigação do Ministério Público, para a CPI, tá certo? Vai lá, pratica um ato em sigilo, claro, com autorização judicial, um ato porque era necessário, pelo interesse público, pela questão de eficácia da investigação. Finalizou, aquilo ali tem que ser colocado no inquérito, então é a ideia justamente de documentado e publicizado para o advogado, para o defensor público. Então, eu tive lá, vamos imaginar, eu acabei de falar, artigo 282, parágrafo 3º, uma medida cautelar ali urgente, que eu não podia ter a publicidade, não podia ter contraditório, decretei uma prisão preventiva em sigilo, executada a prisão, a decisão e todas ali as peças, a representação do delegado, o pedido do Ministério Público, mandado de cumprimento, tudo isso vai para o inquérito, até para que seja feito depois o exercício da defesa. Posso impetrar um habeas corpus, pedindo relaxamento, caso a prisão seja ilegal, ou então a interceptação telefônica, eu possa ter, por exemplo, um pedido para exclusão dos autos por causa da ilegalidade, foi prova obtida por meio ilícito que deve ser extraída, e então eu tenho essa ideia, posso ter o sigilo desde que eu respeite essa questão da publicidade. Negaram o meu acesso aos autos, o delegado de maneira ilícita está negando. O que é que eu posso fazer? Primeiro, pessoal, tem uma medida que nem é judicial, que é você chamar a comissão de prerrogativa da ordem, porque é uma prerrogativa do advogado, está lá no próprio artigo 7º, inciso 14, o livre acesso às dependências públicas e aos autos, mesmo sem procuração. Ah, professor, por que mesmo sem procuração? Pelo seguinte, às vezes o investigado está preso, eu não consegui a procuração dele, ou então ele me contratou, na verdade me procurou para me contratar como advogado, e eu, para saber qual o real pé da situação, vou lá acessar os autos para saber se aceito o contrato ou não, e aí eu vou ter acesso aos autos, que pode novamente ser barrado pela necessidade de sigilo. E aí, caso o sigilo não seja mais necessário, caso eu tenha entrado aqui na súmula vinculante número 14, eu tenho uma prerrogativa da advocacia que está sendo desrespeitada. Pessoal, não batam boca com o delegado, isso é infrutífero, vocês perdem razão, pode ser que vocês se excedam, ou o delegado ache que vocês se excederam, isso pode incutir no crime de desacato. Então, primeiro, chamem a comissão de prerrogativas da ordem. A defensoria também não tem a comissão de prerrogativa da ordem, mas tem os seus órgãos de defesa. Judicialmente, descumprimento de súmula vinculante autoriza uma reclamação constitucional perante o STF. Não quero chegar no STF, não tenho condições, o que é que eu vou fazer? Mandato de segurança. Mandato de segurança você vai utilizar dizendo que o direito líquido e certo do advogado de acessar aos autos ele foi tolhido. Ou então habeas corpus, mesmo que o investigado não esteja preso, seria até um habeas corpus preventivo, e você pode pedir até o trancamento do inquérito policial, justamente pensando no quê? Numa coação ilícita, no caso até de um habeas corpus preventivo, o risco de uma coação ilícita contra a liberdade, porque eu estou tendo o cerceamento do direito de defesa, porque eu estou tendo a quebra do princípio da publicidade, porque está havendo um sigilo desnecessário e abusivo. Então veja, você vai ter essas possibilidades constitucionais. Tá certo? Pessoal, eu estou botando a mão no rosto, quem tem sinusite sabe, e tá tudo lavado, pelo amor de Deus. Sabão, foi meia hora lavando a mão, aquele negócio de você cantar parabéns para você, tudo mais, álcool em gel, escambau. Tá certo? E não façam isso. Por isso que é bom a quarentena. Continuando aqui, nós temos o próximo princípio, a próxima característica, que é dizer que o inquérito policial é um procedimento dispensável. O que quer dizer que é um procedimento dispensável? Quer dizer o seguinte,
Ele vai servir para produzir, né, para juntar a justa causa? Vai. Lembre, um procedimento administrativo informativo, né, vai ter essa função de cumprir essa condição da ação penal. Mas pode ser que eu consiga a justa causa por outra fonte. Pode ser então que eu já tenha o cumprimento dessa condição da ação penal que vai impedir a rejeição da denúncia ou da queixa-crime. Então não preciso do inquérito policial. Por isso ele é dispensável e eu vou observar isso em vários dispositivos do CPP. Artigo 12, ele vai dizer o seguinte: o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Então, obrigatoriamente o inquérito vai estar em cópia, vai estar ali anexado à denúncia ou a queixa, né, se for uma ação penal privada, se for utilizada como base, se for utilizado como justa causa. Se não, se eu tiver outra fonte, paciência, né, eu utilizo essa outra fonte. Isso é reforçado aqui pelo artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, e indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Então, o que é que pode acontecer? Eu posso ter uma investigação, imagine uma comissão de compliance, né, em uma empresa, ela investigou um determinado funcionário, verificou que um funcionário estava praticando crime, então o que é que ela vai fazer? Pega toda essa investigação e leva para o Ministério Público, que talvez nem precise instaurar um inquérito, aquilo ali já seja justa causa suficiente para o oferecimento de uma denúncia. Eu posso utilizar um procedimento administrativo, o pessoal pode utilizar uma CPI, a CPI ela produz um relatório ao final que obrigatoriamente vai ser encaminhado às autoridades competentes, por exemplo, ao Ministério Público. Então, essa justa causa pode vir de outra fonte, além do próprio inquérito policial. Isso está no próprio direito de representação, né, para ação penal pública, de iniciativa pública, condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal. Essa representação já pode vir acompanhada de elementos de informação. Então ele é dispensável nesse sentido de que eu posso ter outras fontes da justa causa e dispensar a anexação, a própria elaboração anterior do inquérito policial. E aí a gente chega à última característica do inquérito policial, que é o fato de ser um procedimento obrigatório e indisponível. O que quer dizer isso? E como a gente junta isso à dispensabilidade? Se eu tenho justa causa de outra fonte, dispenso o inquérito policial. Agora, se a autoridade policial, no curso de suas atividades, toma notícia, principalmente de um crime de ação penal de iniciativa pública, ele é obrigado, até por causa do princípio da oficialidade, junto com o princípio da obrigatoriedade, que acaba decorrendo, ele é obrigado à instauração do inquérito policial, mesmo de ofício, mesmo que haja aí, né, a simples notícia. Então, independente de qualquer provocação, ele é obrigado. Então, veja, eu poderia ter a denúncia ou a queixa sem o inquérito, mas se essa informação passar, não sei se consigo captar no áudio, mas algum maluco ficou gritando aí. Se conseguir, se o delegado tiver notícia, a autoridade policial tiver notícia do crime, ele é obrigado a instaurar o inquérito se esse crime for de ação penal pública, principalmente ação penal pública incondicionada. Se eu tenho ação penal pública condicionada ou ação penal privada, é necessário que haja a notícia criminis por parte da vítima ou de seu representante legal. A gente até vai abordar isso melhor na instauração do inquérito policial. Só que mesmo assim ainda existe obrigatoriedade, né? Porque depois que a notícia criminis, aí é que surge a obrigatoriedade para a autoridade policial. E isso fica bem marcado quando a gente fala da questão, por exemplo, do recurso administrativo inominado na recusa de instauração do inquérito. Além disso, é uma peça indisponível. Quer dizer o quê? Que o delegado ele não poderá arquivar o inquérito. Né? Ele, mesmo que não veja prova de materialidade, mesmo que não veja indícios de autoria, vai colocar isso no seu relatório
lá de acordo com o artigo 10º do Código de Processo Penal. Vai dizer, olha, tá aqui diligência tal, resultou nisso, parará, né, conta prova de materialidade que não existia. Mesma coisa, indícios de autoria, acabou gerando isso. Então imagine, por exemplo, né, eu não tive como fazer exame de corpo de delito nem direto nem indireto num crime que deixa vestígio em que há essa exigência, e aí não tem como provar materialidade. Então, isso consta no relatório, mas não é o delegado que arquiva, artigo 17 aí na veia, né? Portanto, ele não pode dispor do inquérito. Quem arquiva? Atualmente, pela nova redação do artigo 28, o Ministério Público. E aí, claro, a gente vai trabalhar com isso em aula específica, mas só adiantando, a gente está com um problema, a gente está com uma duplicidade. Por quê? A redação antiga do artigo 28 dizia que o Ministério Público, que é o destinatário do inquérito policial, pedia o arquivamento e o juiz deferia. Né? Acabava sendo, no final das contas, uma decisão judicial nesse ato complexo interinstitucional. Agora eu vou ter uma decisão do Ministério Público que no máximo é revisada por uma instância administrativa. Então é um ato complexo intra-institucional. E só que detalhe, essa nova redação do artigo 28 está suspensa pela decisão liminar do ministro Luiz Fux. Então eu acabo tendo que aprender os dois modelos, o que ainda está válido e o que está com a vigência suspensa. Tá? Então veja, mas de qualquer maneira, o que ainda vale, indiscutivelmente, é que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Então, pessoal, a gente fica por aqui neste vídeo, portanto, né, tendo trabalhado com as características do inquérito policial, e no próximo vídeo nós vamos trabalhar com a titularidade do inquérito policial e aí com as outras formas de investigação criminal, na investigação do Ministério Público, a Comissão Parlamentar de Inquérito e a investigação defensiva, tá certo? Então até o próximo vídeo.